E na hora que eu cheguei na porta da sala, tinha um homem em pé, no meio da porta da cozinha. Eu olhei para aquele ser assim, ele só fez assim. E no que abriu aquela janela, apareceu um homem que estava com uma enxada na mão assim, carpindo. E ele só olhou. Não chora, mas ele não mexeu a boca. Ele simplesmente falou na minha mente. Ele falou assim, não chora, fica tranquilo. Aí eu ouvi ele falando, fica aqui. E aí eu fiquei lá, paradinho, 4 anos de idade. A primeira vez que eu entendi que eu vi um espírito, que foi uma visão que aconteceu na parte da tarde. Eu estava na minha casa com a minha mãe, e eu morava com os meus pais, e eu estava em casa mexendo no jardim com eles. E enquanto eu estava no jardim, a minha mãe falou, pega uma faca para mim lá dentro, o sol brilhando, a gente estava num dia normal. Eu era da igreja, na época eu era presbiteriano, eu participava, era líder de jovens, tinha toda uma atividade na igreja, eu vivia na igreja, segunda, terça, quinta, sábado, domingo à tarde, domingo à tarde, domingo à noite, domingo de manhã. Eu tinha amigos da igreja, eu não tinha amigos do mundo, eu não saía pra festa, não fazia nada, assim, além da igreja. Então, não tinha como eu ter uma situação assim que dissesse, não, eu tava em desequilíbrio e, sei lá, eu tava bêbado, alguma coisa assim. Eu tinha 16 anos, eu nem bebia, nem saía, né, essas coisas, eu não tinha contato com essas coisas ainda. Eu só tinha contato com a igreja. E aí, eu tô lá, fui entrar em casa. Na minha casa tem uma porta, e assim, da porta da cozinha, e aí lá no fundo tem a porta a porta da sala, desculpa. E lá no fundo a porta da cozinha, né, que dá acesso. Você vê, assim, você consegue enxergar a porta da frente e a porta da cozinha. E na hora que eu cheguei na porta da sala, tinha um homem em pé, no meio da porta da cozinha. Eu olhei para aquele ser assim, ele só fez assim. Olhou para mim e sumiu. E aí, o que aconteceu? Eu entrei em pânico, eu fui falar com a minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, tem um homem lá dentro de casa. Ela, como assim tem um homem lá dentro de casa? Só tá eu e você? Eu falei, não, tem um homem dentro de casa. E minha pressão subiu, eu comecei a ficar nervoso, comecei a ficar ansioso. E caiu a pressão e deu aquela afobação, aquela palpitação. E aí ela falou, mas tem um homem lá dentro de casa? Eu falei, não, ele sumiu. Eu falei, mas ele tá lá em casa ou ele sumiu? Que história é essa? Resolve essa história. Como assim? Você tá ficando doido? Aí eu falei, não, mãe, já apareceu um homem pra mim. Ele tá lá no meio da sala. Na verdade, ele não tá, ele sumiu. Aí ela, meu filho, de onde você tá tirando isso? Eu falei, não, mãe, não sei, eu não entendia nada. Eu falei, eu não sei, ele tava lá, eu vi fisicamente e simplesmente ele evaporou, sumiu. E agora, como que eu lido com isso? De dia, eu não vi filme de terror, eu não tava bêbado, não tava tendo alucinação. Por que eu vi aquilo? E aí passou-se muitos anos e eu era muito resistente à doutrina espírita. Eu não queria estudar, eu tinha aquela visão fechada de que isso não era de Deus e que não era permitido, e que era do diabo e que não podia. Só que quando eu me permiti estudar, quando eu me permiti conhecer, porque não parou. Essa foi a primeira experiência, assim, registrada, porque eu fui perguntar pro meu pastor, perguntei pro outro pastor, perguntei pro pai do meu pastor, perguntei pro presbítero, perguntei pra todo mundo e ninguém sabia me responder. E aí, assim, falavam que era coisa do diabo. Eu falei, mas eu não sou do diabo, eu vi um negócio que tava lá e não tava, e por que apareceu pra mim e não falou nada? Que história é essa? Só que aí, assim, eu passei anos com essa dúvida, com essa questão na minha cabeça. E aí, depois de muitos anos, isso aconteceu com 16 anos, com 27 anos, eu fui entrar para a doutrina espírita. Então, assim, hoje eu já tô com 34 anos, então, assim, já faz bastante tempo que isso aconteceu, né? Então, já tem quase 20 anos que isso aconteceu. E há 10 anos atrás, eu entrei na doutrina espírita. E aí, assim, eu comecei a entender que, na verdade, o espírito apareceu para mim para despertar em mim aquela vontade de entender. Só o fato dele aparecer para mim já me despertou a vontade de entender o que era aquilo. E eu não ia procurar de outra forma se não fosse acontecendo comigo. Então, muitas vezes, você precisa ver a situação para poder acreditar. E aí que a gente se engana. A gente acha que não tem a atuação do plano espiritual na nossa vida em lugar nenhum. Ah, não, é só ver espírito, escutando espírito, gente morta. Não, tem várias formas.
E se você começar a estudar, você vai perceber que eles estão atuando o tempo todo com a gente. Os espíritos evoluídos e os não muito evoluídos estão nos influenciando. E aí, quando eu comecei a estudar e comecei a entender os mecanismos da espiritualidade, eu comecei a lembrar de coisas que aconteceram antes. Quando eu era criança, eu me perdi na mata. Eu tinha 4 anos de idade. Eu tenho essa memória de que eu correndo na mata, desesperado, e de repente, no meio da mata, assim, só a trilha, no meio da mata abriu uma janela, assim. E no que abriu aquela janela, apareceu um homem que estava com uma enxada na mão, assim, carpindo, e ele só olhou, ele não falou nada. Ele olhou pra mim, tipo, o olhar dele me acalmou. O olhar dele me deixou tranquilo. Tipo, ele falou, não chora. É que aí que é aquela situação, né? Não tem como explicar. Ele falou, não chora, mas ele não mexeu a boca. Ele simplesmente falou na minha mente. Ele falou assim, não chora, fica tranquilo. Aí você me diz, o que uma criança de 4 anos vai inventar uma história dessa? Abriu no meio da mata. Não tem como você dizer pra mim que isso é mentira, que foi uma ilusão da minha cabeça. Eu vi, interagiu comigo, participou comigo daquele momento. Eu tava em desespero. E aí ele falou, calma, fica tranquilo, segue direto. Eu lembro que eu ouvi a voz dele. Ele falou assim, segue direto por aqui. E eu fui indo, até que eu cheguei num lugar onde tinha um ninho de cobra, assim, e aí tinha um espaço seco. Aí eu ouvi ele falando, fica aqui. E aí eu fiquei lá, paradinho, 4 anos de idade. Aí eu fiquei lá paradinho, esperando. Falei, e agora? O que vai acontecer? E aí meu irmão apareceu lá em cima de uma pedra, e aí falou, gritando meu nome, porque já tava todo mundo desesperado, cadê o Juliano? O Juliano sumiu. E essa situação foi bem interessante, porque assim, ele me pegou, me levou de volta e tal, e morreu o assunto. Tipo, eu me perdi na mata e pronto, essa foi a experiência que eu tive. Que quase 30 anos depois, 20 e poucos anos depois, 20 anos exatos depois, eu entendo que aquilo foi uma experiência mediúnica, aquilo foi uma experiência espiritual. Eu tive um contato espiritual, só não tinha entendimento. Então, muitas vezes você está tendo contatos espirituais, você está tendo experiências espirituais e você não sabe disso porque você não tem entendimento, você não sabe, você ainda é uma criança nesse assunto, você não estudou, você não foi atrás de entender e compreender. Então essa, gente, foi 2 das experiências mais marcantes. Assim, a primeira registrada como oficial, com 16 anos, que eu falei, não, essa daqui foi onde começou a minha dúvida do que é espiritualidade. E já teve muitas outras, já vi espíritos, já vi sensações, já o espírito falou na minha cabeça, literalmente, assim, coisas que foram comprovadas na sequência. Já tive trabalhos, eu já trabalhei numa casa espírita e ainda trabalho, porque sempre que eu posso, eu vou lá trabalhar, porque quanto mais você trabalha com a espiritualidade, mais você aprende o que você não sabe, a gente não sabe nada. Você estuda, eu fiquei 4 anos trabalhando de voluntário numa casa espírita e eu vou lá, parece que é o primeiro dia que eu tô indo ainda, que eu não sei nada. Porque é muita coisa para se fazer, as pessoas, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, assim, você não tem que pensar que agora eu vou ser o expert em mediunidade, eu vou trabalhar e fazer acontecer. Não, você precisa só fazer a sua parte. Fazendo a sua parte já está bom demais. E hoje eu olho isso com muito mais tranquilidade. Eu já tenho uma facilidade em lidar com isso. Quando eu vejo um vulto passando, eu já não fico correndo, não saio desesperado. Eu já, tá bom, é só um espírito, tá ali olhando, ok, tudo bem. E tranquilo, entendeu? E se você ainda tem medo, porque é uma coisa paranormal, você não percebe, se você ainda tem medo, relaxa. Quando você vai estudando, você vai entendendo que isso é uma coisa natural, tá bom?